paz do Senhor. Satanás tem acesso ao céu? Um dito popular diz: o diabo não tem sono. Negar sua existência é errado. E atribuir poderes que ele não tem também. Se o céu é real, o inferno também. Mas assim como no passado, ele logo, no futuro, pagará por todo o sofrimento que tem causado. Bem-vindo ao Resumo EBD e chegamos ao quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2020, que tem o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. A lição de hoje é a lição 3, que tem o tema Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo diz assim: E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portanto, de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 12, e Jó, capítulo 2, versículo 4 e 5. Já está com a sua revista? A última revista do trimestre de 2020? Pegue papel e caneta. Anote as referências que aparecerão aqui acima do vídeo, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que tem que ser entendida é que Satanás é um ser espiritual, ok? Ele é um ser espiritual. Quando nós lemos Jó capítulo 1, versículo 6, vemos os filhos de Deus se reuniram, e esses filhos de Deus que são os anjos. E Satanás, ele foi um e hoje perdeu essa condição, agora ele é apenas uma criatura. Em Lucas 10:18 diz: Satanás é derrotado, precipitado na terra e não lhe é mais permitido acesso aos céus. A palavra Satã, que é Satã com N no hebraico, quer dizer acusador, opositor. Aparece a primeira vez justamente no livro de Jó, a primeira vez que essa palavra aparece, sendo como um promotor celestial, um promotor, porque essa palavra Satã, ela significa acusador, que é um termo jurídico, e o termo de ábolos, caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã, adversário. O termo vem do verbo diabolos, acusar, difamar, enganar, provocar um desacordo. A especialidade dele é enganar e acusar. Em 1 Reis, capítulo 22, do versículo 19 ao 23, fala do profeta Micaías, que profetiza ao rei Acabe um espírito de mentira que se apresentou durante uma corte celestial, opondo-se de instrumento de perdição aos profetas de Acabe. Então, outro sim, Satanás não tem nome próprio. Isso que tem que ser entendido. Satanás, ele não tem nome próprio. Satã, em hebraico, significa o quê? Acusador, certo? Satã significa uma palavra que para nós, nossa língua portuguesa, tem que ser entendida isso. Em hebraico, Satã significa acusador, que é um termo jurídico, como eu já disse, daqueles que tinham algo contra alguém. Quando alguém tinha algo contra outra pessoa, naquela época, não é como hoje que temos advogados de defesa e tal, não existia isso. Então, quando alguém tinha algo contra alguém, ia até o rei e dava queixa dessa pessoa ao rei. Então, essa pessoa, ela se tornava um Satã, porque a palavra Satã significa acusador, porque ela está acusando a outra pessoa, e o rei é que tomava as decisões em favor ou contra a pessoa. Então, isso que tem que deixar claro. Nós vemos isso
naquela passagem do rei Salomão, daquelas duas mulheres, aquelas duas mães que tiveram filhos na mesma noite, e o filho morreu e ela trocou a criança e alegava que aquela criança que estava viva era dela e a que estava morta era da outra. E ali você vê justamente isso, que o rei Salomão teve que ser o juiz daquela situação para tomar uma decisão quem era a mãe verdadeira daquela criança viva. Satanás então se torna uma figura não terrena e faz parte da corte celestial sob as ordens de Deus, semelhante a um promotor de acusação, conforme as imagens da corte do Antigo Oriente. Era dessa forma. Em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vem instruir aos irmãos não levar as suas queixas às cortes pagãs. Para quê? Para que não viesse ser um acusador do seu irmão. Então, é um bom exemplo para nós entendermos nesse significado da profundidade dessa palavra, que quando você leva um irmão ao judiciário terreno, ao julgamento terreno, você se torna o Satã do seu irmão, você se torna um acusador do seu irmão. Então, ele vem orientando para que você não seja o Satã do seu irmão. O texto bíblico apresenta vários nomes para esse ser caído, isso que tem que ser entendido. Então, ele passa a ser chamado, que lá no Jardim do Éden, é a antiga serpente que vai falando em Apocalipse. A serpente, é em Jó que surge esse nome. Por quê? Porque mostra a sua personalidade, mostra a sua atuação. Os nomes atribuídos a ele mostram a atuação dele aqui na Terra, no meio da humanidade. Então, Satanás, que é acusador, adversário, Diabo, que é difamador, Lúcifer, que não tem na Bíblia, mas também falam que é o filho da alva, Belzebu, Belial, e títulos como maligno, tentador, príncipe deste mundo, Deus desses séculos, príncipe da potestade do ar, acusador dos nossos irmãos. Então, e umas representações como a serpente, como o dragão, isso tudo está na Bíblia, a forma que para falar dele, e mostra a sua atuação. A cada nome dado é a sua atuação, e deixando claro que demônios são demônios, não tem nome. Esse negócio de pomba gira, Exu caveira, nem esses nomes que são atribuídos nos centros espíritas, candomblé e tantos outros centros que existem, são coisas humanas, e ele é mentiroso. Ele é mentiroso, isso deixa claro. Existe sim espíritos que são demônios, espíritos que são malignos, que atuam em determinadas áreas na vida das pessoas, ok? Isso que existe, mas atribuir nomes que eles não têm, isso é um erro, é um grande erro. Isso tem que ser entendido, isso infelizmente em nosso meio há esse hábito de falar, Deus me revela um espírito pombagira. Tá errado, irmãos. Pode falar que é um espírito de prostituição, que é o mais correto. E isso é algo tão forte, tão sério em nosso meio. Eu me lembro que quando a Xuxa teve sua filha, apareceu justamente também umas pombagiras com o nome de Sasha. Então você vê que isso tudo é um engano. Isso tudo é para fazer os seres humanos de trouxa, e as pessoas não acordam para isso. Quer dizer que agora também tem uma pombagira chamada Sasha. Então isso tem que ser entendido, que eles fazem essas coisas e riem na nossa cara, porque as pessoas infelizmente são engoldadas nisso. Então nosso meio, nós temos que nos libertar desses rudimentos do mundo aí. E o que existe são demônios, e que tem suas atuações distintas. Cada um vai atuando de uma forma diferente na vida das pessoas, conforme elas dão vazão, dão brecha para isso, tá? Então a gente tem que entender, o diabo tem um lugar fixo, ele tem um trono fixado, porque como tantos falam, né, que ele tem um lugar específico no planeta. Isso também tem que ser entendido, e você tem que prestar atenção, porque muitos dos irmãos e irmãs, principalmente, acreditam sim que ele tem um trono específico aqui na Terra. E tem que ser entendido
que Satanás, ele se apresenta aos anjos de Deus, dizendo que veio para passear na terra, quando lemos Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. O ato de estar rodeando na terra era para averiguar os homens. É aquele ato de sair para ver, porque ele é o príncipe deste mundo. Eu vou ver se todo mundo está fazendo o que eu quero. Então ele fica realmente analisando, observando as pessoas, os seres humanos. Então isso também nos mostra para nós uma limitação, porque o nosso Deus, ele está em todos os lugares. Ele não tem esse poder, não tem essa habilidade, provando assim que essa criatura é inferior ao nosso Deus Todo-Poderoso. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que haver 3 céus, tá? Haver 3 céus. Então, o terceiro céu é onde fica o trono de Deus, os anjos que não se rebelaram e os salvos do Senhor também. Então, um deles está localizado exatamente na nossa atmosfera. E já que Satanás é declarado o príncipe deste mundo e da potestade do ar. Então entendemos também que Deus, ele é onipotente, onipresente. Sendo assim, os anjos se reúnem e Satanás é um intruso ali naquele momento, tá? Dessa reunião. E Deus, que tudo vê, pois não há espaço-tempo para Deus. Então, aonde eles se reuniram, não sabemos ao certo, mas de qualquer forma, aonde qualquer lugar que eles estivessem, Deus estaria, porque ele é onipresente, não tem como se esconder dele. Então, qualquer lugar ele estaria. Você está reunido no intuito de adorar o Senhor, de falar com Deus, aonde quer que você esteja, Deus ali está. Não foi diferente nessa ocasião. A Bíblia diz que Satanás, ele governa sobre todos os reinos da terra. Ele não vive em um lugar físico na terra. Alguns dizem que Satanás tem um trono em determinados países, em determinadas cidades, ou que certos demônios fincaram bandeira na rua tal, na rua X, e isso tem que ser explicado também. Nós temos que aprender, o cristão precisa aprender isso. Quem é Deus? Quem é Satanás? E quem é o homem? Tem que entender essas 3 coisas. Eu entendendo quem é Deus, os seus atributos, entender quem é Satanás, a sua personalidade, a sua atuação e quem é o ser humano nessa história. Precisamos entender. Quando não se entende essas 3 coisas, há uma salada de espiritualidade que confunde muita gente. Então o diabo e seus demônios se reúnem em concílios. Não pense que eles são uma bagunça, desorganizados. Estão muito enganados. Eles são muito organizados. Então eles se reúnem e habitam nas regiões celestiais. Não é lá no céu onde está o trono de Deus, ele não tem esse acesso, mas é próximo à terra sim, provavelmente na nossa atmosfera, e tem acesso à terra onde vivemos, isso é um fato. Ocasionalmente ele pode penetrar até certos limites do concílios celestiais com a presença de Deus e seus anjos, mas não é um lugar santíssimo. A expressão entre eles, que está em Jó capítulo 1, versículo 6, a parte B, é usada para indicar que Satanás era um intruso nessa reunião. Em Zacarias capítulo 3, versículo 1 e 2, temos aquela visão com o sacerdote Josué entre o anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo, que também foi uma forma que essa visão mostra bem um tribunal. Foi dessa forma essa visão. Então, ele estava sempre ali para acusar. Ele era o promotor de acusação.
E nesse concílio em que os filhos de Deus, os anjos se reuniram, ele entra ali, ele estava, lógico que Deus sabia de onde ele estava vindo, Deus tudo sabe, lógico que ele estava observando Jó e toda a humanidade, mas ele está esperando ali para querer acusar alguém e falar algo. Ele sempre, quando ele vai, é para provocar e para dizer algo. Após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Satanás não tem mais acesso a Deus como no Antigo Testamento. A Bíblia não declara em nenhum lugar que Satanás tenha acesso direto a Deus. Na Nova Aliança, embora ele continue acusando os crentes, o crente pode eliminar essas acusações por meio do sangue de Cristo, de uma boa consciência da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o resto da frase? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há acusação. Satanás não tem esse poder naqueles que aceitaram a Cristo e vivem uma vida correta com Ele. Quando dizemos que Deus não pode permitir pecado no céu, Ele não pode permitir humanos que ainda estão em pecado, mas que vivam na presença de Deus. Somente os transformados do material para o espiritual é que estarão na presença de Cristo para receberem seus galardões pelas obras feitas no corpo aqui na terra. Outro sim que devemos deixar bem claro é que ele é um ser criado. Satanás, ele foi um ser criado. Mas vamos entender uma coisa, Deus não criou Satanás, o acusador, um opositor. Deus criou um querubim ungido. Isso que tem que deixar claro. Deus criou um querubim, tá? Satanás, ele se fez um opositor, um adversário de Deus e dos homens. Ele se fez. Você, no domingo de manhã, não sei que horário começa a sua escola bíblica dominical, às 8, algumas igrejas começam às 9, tem algumas até que começam à noite, né? Mas a grande maioria é pela manhã. Você estará ali ou assistindo uma aula ou dando uma aula como professor, né, ministrando a palavra de Deus ali à sua classe. Mas muitas mães, muitos pais estarão na fila dos presídios para levar papel higiênico, alimentos, cigarro, dinheiro para pagar a dívida de muitos filhos que estarão ali nos presídios. Nenhuma mãe gera um filho para ser ladrão, estuprador, assassino. Nenhum. Ela cria aquela criança, gera aquela criança, educa aquela criança cresce, vira homem, vira mulher, e eles têm o livre-arbítrio, assim como os anjos também tiveram o livre-arbítrio do poder de decisão de servir a Deus ou não servir a Deus, de trilhar um caminho reto ou trilhar caminhos tortuosos. Então, Deus criou um querubim ungido. Satanás, ou Lúcifer, como queira, que era um anjo de luz, como gostam de enfatizar essa frase. Ele era um ser, uma criatura, um querubim ungido, maravilhoso, bonito, tá? Músico, tantas coisas que falam. Mas independente de qualquer coisa, ele era um querubim ungido que Deus criou com liberdade, com poder de escolha. Ele em seu coração desejou trilhar outro caminho. Então o mal nasceu dentro do coração de Satanás, e o mal que ocorre na humanidade está ligado a ele, e por muitas das vezes Deus o usa, o permite. Ele pensa que está usando a Deus, mas Deus o usa para afligir algumas pessoas ou alguns países, algumas coisas. Sim, por quê? Por causa do pecado, são consequências do pecado. Isso que tem que deixar claro. Do que se queixa, pois, o homem, senão dos seus próprios pecados, das suas próprias falhas? Ele acha ali uma brecha para atuar na humanidade. Então, Satanás, ele foi um ser criado perfeito. Ele que se desviou, ele que deixou a vaidade, o mal entrar em seu coração. Satanás, ele foi dotado de liberdade de escolha. Não tem corpo físico, ele é mais forte que o homem, não subestimem.
Ele é mais forte que o homem, mas porém não faz o que ele bem quer, pois ele está sujeito à permissão divina. Mas não é autoexistente, não é onipresente, como já falamos, e nem onipotente, e nem onisciente. Por isso, a maior parte das suas atividades, ele é delegada a inúmeros demônios. Então, como ele não pode estar em todos os lugares, demônios vêm, observam, atuam e levam para ele. Ele vem, é um círculo, não para o tempo todo em toda a humanidade, pois ele não pode estar em todos os lugares. Então, demônios são delegados para atuar e levar a ele e voltar. Então, fica esse círculo vicioso sem parar. Ele também é um ser dotado de personalidade. Não fique pensando que ele não tem personalidade. E é a individualidade dele, o modo dele agir. Ele possui intelecto, ele é um ser muito inteligente, tá? Ele também tem emoções. Não pense que são boas, mas ele tem emoções. Ele tem vontade própria. Ele tem vontade. Tá? Tem pronomes pessoais, são usados para descrevê-lo. Você vê Jó, capítulo 1, que vem falando, chamando ele de Satanás, de Satã, né? O acusador. Então, isso é ele. Isso é ele. Você tem que entender quem é ele, tá? Não fique achando que ele está debaixo do seu pé. Ah, tá amarrado. Não se iluda nessas frases. São frases de modinha, volta e meia, entra tempos e tempos, tantas modinhas e músicas, as pessoas vão se iludindo com isso, e o que vale é a palavra de Deus, o que o Senhor nos deixou sobre a sua verdadeira palavra e escritura. Então nós não podemos nos subestimar o Satanás. Não fique cutucando a onça com vara curta, como dizemos. Em nosso meio cristão existe dois problemas. Aqueles que negam a sua existência, que nada, não existe nada, negam a sua existência. E aqueles que supervalorizam a ação maligna, que também é um problema. Não existe o equilíbrio. Um dos grandes ensinamentos de qualquer militar é não subestimar o seu inimigo. No campo de batalha, nós vivemos uma luta espiritual constante. E no exército, em qualquer área militar, nós não podemos subestimar. É ensinado a subestimar o seu inimigo. Um dos maiores erros dos Estados Unidos foi, na Guerra do Vietnã, subestimar os vietnamitas, pois eles olhavam para eles não tinham grandes armamentos, os Estados Unidos tinha, mas ele subestimou a astúcias, ciladas do inimigo, pois os vietnamitas estavam na sua área, estavam no seu território, e eles faziam cavernas, túneis subterrâneos e ficavam escondidinhos ali no meio da floresta. Quando eles passavam, eles surgiam do nada e ali matavam todos os americanos. Então é o ataque do opressor. Então nós não podemos achar que ele é fraco. Não é assim que funciona. Todo o poder que foi dado e tudo que podemos fazer, tudo em nome de Jesus Cristo. De nós mesmos, não. Tudo é atribuído por Ele, para Jesus Cristo. Então, estudar sobre a natureza, seus métodos, as armadilhas e quais são os seus poderes e até onde vai a sua força é importante. Temos que aprender isso, sim. Eu tenho que entender como é o meu inimigo. E o meu inimigo, em Jó, no livro de Jó, você, quando terminar de estudar isso, vai entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra as potestades do ar. E Jó nem sabia quem era ele. Ele não sabia de nada que estava ocorrendo na área espiritual, mas ele tinha uma confiança em Deus que fez ele ir até o final dessa provação, firme no seu caráter. Então, nós temos que entender e conhecer o nosso inimigo para não nos tornarmos alvo fáceis nessa guerra, tá? E podemos fugir desses dados inflamados do maligno. Como dizia o cantor Raul Seixas, o diabo nasceu há 10.000 anos atrás
E ele diz na música: não existe nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então, Satanás, os demônios, são especialistas em tudo que você possa imaginar. Eles acompanham o homem há centenas de anos antes de você e eu nascer. Então ele entende, eles são especialistas em antropologia, na história, sociologia, psicologia e etc. Geografia, tudo ele entende. Não fica achando que ele é um burro, é um leigo, é um bobo. Ele entende quem é o homem. Ele sabe como atuar na vida do homem, tá? Então isso tem que ser bem claro. Não é para você ter medo dele, mas para você saber em que batalha é essa espiritual que você vive, que nós vivemos nessa humanidade, nessa terra. Que o nosso opositor não é nenhum bobo. Então temos que saber que as nossas armas são espirituais, tá? Então eles sabem de tudo sobre o homem, sabe de mim e sabe sobre você. Satanás está ao nosso derredor e ele estava observando Jó também. Mas a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele possui capacidade argumentativa. Pense numa pessoa que sabe argumentar. Pense numa pessoa que sabe dialogar. É ele. Você vê isso ali na tentação de Jesus Cristo, ali, quando Jesus Cristo é levado pelo Espírito Santo para ser tentado. O diálogo, analise o diálogo dele ali. Como ele é um ser que sabe argumentar. Ele é uma criatura perspicaz. Ele não nega que Jó não era um homem temente a Deus, reto, sincero. Ele não nega isso, mas ele vai argumentar situações com Deus ali para poder provocar, acusar. Ele sempre vai buscar argumentos mesmo que ele não tenha, ele vai argumentar situações para pôr em dúvida o caráter de Jó e o meu e o seu, tá? Paulo diz que para não ignorarmos os seus ardis, pois ele possui intelecto sim, tá? Dica para o professor: antes de começar a sua aula, pergunte à sua classe se eles estudaram a revista da Escola Bíblica Dominical. Muitos compram a revista e não estudam em casa, e você tem que sempre enfatizar isso para o seu aluno, para facilitar até o seu trabalho no estudo da palavra pela manhã, pois se você tiver que ficar lendo a revista, você não consegue produzir tanto, pois tem que ficar lendo, pois eles não leram. Então tem que explicar: olha, vocês têm que estudar em casa, e agora aqui eu vou tirar as dúvidas, vocês anotem suas dúvidas, incentivem eles a falar da aula em questão, pois você precisa conhecer a sua classe, os seus alunos, a sua capacidade, o grau de intelecto de cada um, para também ser mais útil para eles como professor no ensinamento da palavra de Deus ali, todos os domingos pela manhã. Incentive, diga a eles que pregação tem que vir junto com o ensino, mas infelizmente nem todos os pregadores estão preocupados em ensinar as verdades, sim, a exaltação. Então, foque nisso. Não são todos os pregadores, mas o ensino sistemático da palavra de Deus é muito útil, e para isso o material didático do seu aluno é a revista da Escola Bíblica Dominical. Vocês repararam que a primeira coisa que Satanás vai afligir na vida de Jó não é os filhos? A primeira coisa que ele vai atingir é a parte das suas propriedades, a parte material. Ele vai nos animais. E isso ocorre em um dia em que os filhos estão banqueteando na casa do primogênito, certo? Todos estão reunidos e começa a vir um dos servos e avisar: olha, os sabeus e tal, os caldeus, um fogo do céu. Os animais são os primeiros a serem atingidos nessa provação, ser eliminados da vida de Jó. Por que será? Prestem atenção.
Jó tinha um hábito de fazer sacrifício toda vez que terminava os banquetes dos seus filhos. Ele fazia aqueles sacrifícios. E o que é o sacrifício no Antigo Testamento, senão um momento de comunhão e adoração a Deus? Então, Satanás ele vai primeiro atingir justamente isso, porque no Antigo Testamento, após a queda do homem, era notório que todos faziam isso. Você vê Noé, você vê Abraão, você vê Isaac, você vê Jacó fazendo sacrifício em adoração ao Senhor, em agradecimento ao Senhor. Então era um lugar de adoração de Deus e de comunhão entre Deus e aqueles que ofereciam o sacrifício. Era também um lugar de Deus que Deus se manifestava na sua provisão. Por inúmeras vezes Deus pediu para que fosse construído um altar para ele. Nós vemos isso no Antigo Testamento. O altar é uma porta de ligação do homem para falar com Deus. Talvez o inimigo pensou, se eu acabar com os animais, ele não vai ter como clamar mais a Deus. E nós sabemos que o Senhor, ele se agrada, não é de sacrifício de touros, de animais, ele na verdade se agrada de coração puro, sincero diante dele, de lábios puros diante dele. A primeira coisa que Satanás quer tirar é a nossa comunhão, a nossa adoração a Deus. Então fique ligado, porque a pior luta que nós cristãos sofremos é quando nós temos nossas batalhas espirituais com nós mesmos. Às vezes acontece tanta coisa em nossa volta, mas não, quando é conosco, nós começamos a ficar afligidos. Por isso que é importante nos fortalecermos no Senhor, para que quando vier o dia mal, você está firme, forte, com a armadura espiritual de Deus. Uma das coisas que nós vemos na sua personalidade e na sua atuação é de acusar. A vida dele é acusar. Satanás acusa Jó de temer a Deus somente por interesse. Então, tanto que ele fala assim, Jó teme a Deus, Deus de debalde, quer dizer, em vão, sem motivo. Ele vai te adorar sem motivos? Ele tem motivos, ele tem tudo, ele tem tudo. Então ele vem justificando que Jó só adora a Deus porque ele tem tudo, não falta nada. Então, quando ele mente e acusa, faz o que lhe é próprio da sua natureza caída. Satanás acusou Jó de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Então, o elogio de Deus a Jó faz com que Satanás coloque em xeque a devoção de Jó. Satanás levanta a dúvida, será que Jó teme a Deus por motivação material? Porque será que ele adora o Deus da bênção ou a bênção que Deus pode dar a ele? Bota em xeque isso, porque muitos querem só a bênção, mas não querem o Deus da bênção. Então ele põe em xeque isso. Jó capítulo 1, versículo 10. Você pode abrir aí, se você tiver sua revista na leitura bíblica em classe, diz: porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens, a obra das suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra. Em algumas traduções vem falando que está escrito assim: porventura tu não cercaste de Sebe ele e a sua casa e tudo quanto tem. Se a sua Bíblia está escrito assim, essa cerca de Sebe era um muro feito de vegetação e fala do cuidado que Deus dispensou a Jó. Uma cerca viva para a proteção espiritual ao redor de Jó. Isso só ocorre quando o cristão leva uma vida ilibada diante de Deus, onde não há brecha. Ele está se referindo não só àquela cerca que era comum, vamos colocar assim, numa fazenda da época, faziam esse cercado natural, não tinha os arames farpados que nós conhecemos, mas uma cerca viva de arbustos e árvores. Mas ele está se referindo também ao cuidado, à proteção que Deus dava a Jó. Por quê? Porque Jó não dava brechas, tá? Temos que deixar sempre claro que Jó era um pecador, sim. Ele era um homem pecador, mas não havia um pecado nele que desse brecha para que o diabo entrasse na vida de Jó. Um pecado, para Deus não existe pecado, pecadinho e pecadão. Mas quando você erra e já se conserta diante de Deus, não dá brechas. Mas tem pessoas que vão deixando aquilo crescer e vai acrescentando pecado sobre pecado. E não era assim que funcionava com Jó. Jó sempre estava se
corrigindo, se policiando nesse sentido, tá? Então, ele também vai usar os inimigos ao redor. Isso acontece muito e não é diferente. A atuação deles geralmente são iguais. Ele usa aqueles povos chamados sabeus, que eram descendentes de Seba, africanos, eram homens de alta estatura, eles eram bem altos, e mercadores. Os beduínos árabes que existem hoje, atualmente hoje, também alguns há relatos que têm esse hábito de saquear, que são descendentes dos sabeus. E os caldeus de origem árabe são parte de um conjunto de civilizações da Mesopotâmia. Não é apenas ladrão como os sabeus, não eram mais experimentados na guerra, eles não eram só nômades, mas eles eram experimentados na guerra. Quem são esses caldeus? Esses caldeus são aqueles que no futuro a história vai falar sobre o Império Babilônico. São do Império Babilônico, graças ao rei Nabucodonosor. Abraão não era israelita quando foi chamado por Deus, era também um caldeu. Esse mesmo povo aí que vai ser usado por Satanás, né, para afligir Jó na sua aprovação. Abraão era um caldeu da terra da cidade de Ur dos caldeus. Não deu nem tempo de Jó para se recuperar, pois era uma sucessão de calamidades que estavam ocorrendo. De modo algum, Jó buscou a vingança. Você não vai ver em momento nenhum ele fala: vamos se reunir com meus amigos, com alguém para ir atacar aquele povo, para ir me vingar daquele povo. Você não vê Jó fazer isso. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que Satanás, como um acusador dos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante de Deus. No fim da presente era, Satanás será confinado num abismo durante 1000 anos. Esse negócio de falar que ele está amarrado, as pessoas acreditam que está amarrado. Não tem pouco tempo que eu falei com uma determinada pessoa, ela falou: ele não está amarrado? Porque ensinam errado, ele não está amarrado. A atuação dele não é tão maior por causa do Espírito Santo. Então temos que entender isso, tá? Ele será confinado no abismo durante 1000 anos, depois disso será solto novamente, porque ele vai de novo tentar e será lançado num lago de fogo. Deus, ele é o justo juiz. A todos passarão pelo julgamento e ele não será diferente, só que ele já é um réu, já é condenado, certo? Então todos passarão por um julgamento e ele também, e ele será solto e depois será lançado no lago de fogo. Jó, Deus dá testemunho de Jó. Deus já sabia que Satanás estava que ele iria falar de Jó. Deus sabe de tudo, irmãos. Não pense que esse diálogo aí, que foi feita uma aposta, isso é uma coisa muito ignorante de se pensar, tá? É uma coisa muito ignorante de se pensar. Deus sabia que Satanás ele iria falar, tá? Sobre Jó. E quando ele dá testemunho, que vê que Jó era perfeito, ao contrário de Satanás, isso porque ele já foi um dia perfeito, hoje ele não é mais, ele odeia a humanidade. Deus tem prazer em destacar as virtudes de Jó, as motivações corretas do seu coração, as ações que honram o seu nome e refletem seu caráter. E Satanás fica furioso e começa a argumentar para poder afligir Jó e querer também mostrar que ele poderia difamar. E em tudo Jó não pecou, porque Jó ele fala várias coisas que nós estudaremos nesse trimestre, mas você vai ver que ele não vai blasfemar contra o Senhor, que era o que estava em xeque nessa questão aqui, ok? O livro de Jó nos mostra o acaso do diabo e ao mesmo tempo diretamente o testemunho de Deus a respeito de Jó e um despertamento espiritual para nós. As riquezas, a família e a sua saúde foram arrancadas dele, sem motivos aparentes. E o que a Bíblia relata a respeito disso? Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus a falta alguma.
O sofrimento afetou o equilíbrio emocional de Jó, mas não tirou a confiança dele em Deus. Deus abençoe você e o seu ministério. Deus abençoe a sua casa, a sua família e tudo que Deus tem atribuído na sua vida. Multiplique e nos vemos no próximo Resumo EBD.